Salve peixeiros, com muita honra, bem-vindos a mais um vídeo do canal SFC Raiz, contrariando um pouco o que havia dito no último análise pós-jogo, mesmo porque o resultado dessa vez foi diferente, né? Enquanto eu estava fazendo vídeo depois de partidas em que não dava para fazer vlog, o Santos perdia aí, estava numa sequência de 4 derrotas seguidas. Pelo menos hoje o Santos venceu, mesmo que algumas coisas ainda continuam fazendo o torcedor ficar com uma pulga atrás da orelha. Mas o que importa não resultados, ainda mais se tratando de Série B. O importante não é jogar bonito, o importante é fazer os 3 pontos, ainda mais como visitante contra o Ceará, desta vez na Arena Castelão. Resultado que coloca o Santos na liderança provisória do certame e só pode ser ultrapassado, pelo menos em número de pontos, pelo Avaí, que vai jogar na segunda-feira apenas. Mesmo também porque América Mineiro e o Operário, que embora possam ainda tenham conseguido vencer as suas partidas também, não vão conseguir superar o Santos no critério de número de vitórias, porque nesse quesito o Alvinegro Praiano possui 8 vitórias e somente o Sport Recife, que está teoricamente agora na 7ª colocação, é que tem aí um número de vitórias aproximado ao do Santos nesse ponto. E visto posto, o time santista hoje jogou o suficiente aí também no momento que teve que se virar com um jogador a menos hoje, ainda mais agora nesses bastidores colocando se o Carille vai ou não vai sair, também não vai. Vou falar tudo isso aí. Uma coisa é certa, hoje pelo menos o torcedor santista não vai passar uma depressão de sexta-feira como o que ocorria algum tempo atrás, pelo menos. Hoje a equipe do Santos se limitou, pelo menos neutralizar em termos táticos um time que hoje é o que mais finaliza no Campeonato Brasileiro da Série B, um time que encarna completamente o espírito de uma competição como essa. Independentemente da posição do Ceará, que hoje se encontra na 9ª colocação, eles mantiveram a média de 21 finalizações por jogo, mesmo uma situação aí atípica, enfrentando um adversário, um jogador a menos, como foi o caso do Santos. Só o atacante deles, o Saulo Mineiro, finalizou o mesmo número de chutes que o time do Santos o tempo todo, durante os 90 minutos, que foram 9. Então, hoje, pelo menos, o resultado dessas finalizações não se concluíram contra nós, porque ficou claro, evidente, o esquema para travar, pelo menos, o meio do campo deles, para que não tivesse nenhuma infiltração na nossa meta. E eles se limitaram, lógico, em jogar na sua referência, que é o Eric Pulga, pelo lado direito. Pelo menos nesse quesito, aí pela escalação que ele teve que se virar com uma ausência contestada pela torcida, da maneira como o João Schmidt tomou aquele 3º cartão amarelo contra a Chapecoense, né? O torcedor não é bobo, né? Também certos detalhes que também percebe quando o jogador quer fazer um migué. Para substituí-lo, tiveram aí 3 opções no banco. O Alisson, na qual o Carille estava, segundo fontes, até testando para jogar como zagueiro. O Vinícius Balieiro, super contestadíssimo pela torcida, pela experiência aí, desde que subiu para o principal. E o volante Sandri, que tem um karma aí de lesões, um histórico infeliz de se machucar, né, e poderia aí estar num momento um pouco maior, mais evolutivo aí na sua carreira individual. Mas hoje optou-se pelo Sandri, né, porque eu acho que foi a única opção possível para substituir o João Schmidt. Haja visto que também o Tomás Rincon está lá esquentando o banco na seleção venezuelana no momento que está esse vídeo, disputando aí umas quartas de final pela Copa América e nem sequer está jogando até. Está fazendo algo que está igual ao que está fazendo aqui no Santos, sendo reserva, esquentando o banco e segurando garrafinha de Gatorade. Pois bem, o Santos hoje, pela atitude, pelo esquema, hoje se limitou pelo menos nessa formação do meio do campo, e a zaga hoje, mais uma vez, impecável, na pessoa do Jair e do Gil. E o Gabriel Brazão, acho que é redundância falar, né? Ele, inclusive, corroborando, porque eu disse aí no quesito de finalizações, logo no começo da partida, ele fez uma defesa fundamental, né? Embora não sejam defesas difíceis, mas seguras, constantes. Então, mais uma partida que o arqueiro que substituiu o João Paulo aí, pelo menos
continua aí ganhando essa confiança, e aí ganhando confiança, ganha moral para a torcida, ganhando moral para o elenco, ganhando moral para a carreira individual dele, né, nesse ponto, para segurar o marcador do Santos com um resultado a favor, desde, por exemplo, teve o chute, né, mais um chute do Otero, um gol de falta de bola parada. Né, desde então aí o Santos estava com essa dificuldade mais uma vez dessa transição, né, porque um time completamente veloz como o do Ceará, puxando muito, né, os nossos jogadores do Santos para o nosso campo de defesa. Lógico, né, tivemos aí alguma sequência de tentativas de armação de jogadas através do Pedrinho e do Otero pelas alas, e com o Júlio Furque, sempre recebendo as bolas de trás para o gol, sendo na função de pivô. Outro aspecto também diferente que teve aí para se destacar foi que o Carille abriu mão daquelas saídas com a bola, né, no pé, e não, né, impedindo, né, uma marcação de pressão alta do adversário. Sinteticamente, exerceu-se, né, para o Jair fazer a mesma função que se costuma ter pelo Joaquim. Bola alçada de bola longa para sair e evitar qualquer pesadelo na nossa saída de bola. Pelo menos é feio de se ver, mostra que o nosso time é limitado nesse ponto, mas pelo menos dos males do menor, é melhor isso do que passar sufoco num quesito aí, num fundamento que a gente tem uma dificuldade nossa de levar ao campo. E lógico, né, uma situação que o Sandri, do contrário do João Schmidt, que está acostumado a se recuar e trazer a bola para fazer essa movimentação, o Carille não quis arriscar isso com o Sandri. Então, bola alçada de bola longa para sair sem frescura. Nesse ponto ele acertou mesmo, e com, pelo menos no quesito das transições, e nós tivemos essa dificuldade, né? O Ceará depois, né, teve todo o domínio da partida, né, que a gente tentou encaixar algum contra-ataque no primeiro tempo, e também a gente teve que enfrentar aí o nosso, mais um árbitro de VAR, mais uma vez, né? Tentar recordar o nome do cara, do cidadão, que é um nome pomposo até, Emerson Ricardo de Almeida Andrade, que se mostrou ser uma espécie de Wilton Pereira Sampaio sem grife, né, numa alusão ao árbitro que, naquele jogo com o América, permitiu, né, aquele gol polêmico de falta de fair play, numa situação que o João Paulo se machucou. Enfim, o nosso distinto Emerson, né, Ricardo, ele até podia ter expulsado o Adelan quando o Ceará se concentrava nas suas jogadas sempre pela direita, um dos nossos marcadores um tanto que lentos para acompanhar a velocidade do Eric Pulga. Ele pendurou completamente a nossa lado direito ali, seja pelo próprio Adelan, que poderia, né, ter sido expulso, já que ele já estava pendurado, né, uma situação em que ele estava com o cotovelo na nuca do adversário, e só o árbitro relevou nesse ponto. E o Pedrinho, que também tinha dado uma butinada também, né, na etapa inicial, e jogou o resto da partida pendurado. No segundo tempo, aí houve a parte polêmica, quando o Fábio Carille optou inicialmente por colocar o Rodrigo Ferreira, que nesse ponto, em comparação com o Sherman, teoricamente ele tem mais poder de marcação, justamente para, né, estancar aquela avenida que estava concorrendo ali do lado direito. Houve um choque, que em teoria todo mundo vai ter um consenso aqui que não houve falta para cartão vermelho direto. A gente sabe que certas situações existem em qualquer divisão. Se o resultado tivesse sido ainda 0-0 ou 1-0 para o Ceará, completamente convicção absoluta de que o árbitro não teria dado esse cartão mandrake para o Rodrigo Ferreira. Não dá para, acho que, se culpar o Rodrigo Ferreira no lance daquele. Ele visou a bola, ele tocou a bola primeiro, e o atacante do Ceará deu uma valorizada naquilo, né? E o árbitro foi na onda dele. Então, nesse ponto aí, o Santos foi sempre prejudicado, numa situação que a gente poderia estar com mais valorização da posse de bola até definir o marcador. E houve alteração dos planos, o Carille foi obrigado a colocar o Sherman, sacrificar um jogador, que ele já tinha colocado o Serginho, porque o Juliano tinha se machucado no primeiro tempo, e aí teve que alterar completamente para fechar e literalmente segurar o marcador de vez, né?
Aí vai no quesito da atitude dos nossos jogadores aí, também pode-se acreditar no Fábio Carille nesse ponto. Quando existem momentos em que a gente tem de definir também, e aí individualmente falando também, em algum vou falar e chegar nisso daí, a gente não pode pestanejar, sabe? E ainda faltou nitidamente uma ausência de jogada aérea, uma ausência de transição, pelo menos nessas bolas longas que o Santos faz, de alguém que poderia fazer a corrida no momento da transição, da jogada aérea, sabe? Não dava para ficar se concentrando única e exclusivamente em jogar as bolas para o Júlio Furque, jogando sempre de costas para o gol. Então, foi esse, talvez a intenção do Carille foi exatamente de tentar mudar isso quando colocou o William no lugar dele e fechou um pouco mais. Aí vai uma grata surpresa e até inclusive atendendo meus pedidos do que eu falei no último vídeo, logo na saída do jogo com a Chapecoense, o Carille dando uma oportunidade para o Ian, né? O Ian, que é outro jogador do Sub-20, tal como foi com o Matheus Xavier, como foi com o Souza, lateral esquerdo, no jogo anterior. O Ian entrou nessa partida para fechar um pouco naquele meio do campo também, e também talvez propiciar algum lance que pudesse, né, definir o jogo através do contra-ataque. É para aceitar muito o lance do pênalti também, e corroborando também o que eu estou dizendo, que esse árbitro é mais um árbitro, que ele teria dado um pênalti, poderia ter prejudicado o Santos, mais do que prejudicou no lance da expulsão, um pênalti absurdo que ele ia dar para o Sherman e supostamente teria puxado dentro da área. Ele só não reafirmou a decisão dele porque o VAR deu um toque para ele, para não ficar mais feio ainda para o lado dele. Caso contrário, o Santos teria tido um resultado diferente naquele lance. Vale uma menção aqui, e acho que talvez o torcedor Santos deve ter ficado pé da vida com o Pedrinho, embora ele tenha jogado aí, se sacrificou depois do lance da expulsão, ajudando na marcação, mas houve mais uma repetição de um atleta do Santos que tem a oportunidade de definir, tem a oportunidade de estar na cara do goleiro e conseguiu perder a bola na corrida para um zagueiro que estava a 3 metros de distância dele. Imperdoável esse lance do Pedrinho. Se o jogo tivesse sido na Vila Belmiro, o Pedrinho talvez teria tomado uma vaia ainda pior do que o Wesley tomou no lance com aquele jogo com a Chapecoense. Não tem como perdoar momentos assim, que podem ser fatais. E ainda mesmo uma situação que a gente estava quase com 10 minutos de acréscimo, e tranquilamente o Ceará poderia ter empatado a partida na base do abafa. Então, é outro momento também que eu também havia citado, me chamou muita atenção, o William, também como aconteceu também no jogo contra a Chapecoense, que antes do gol que ele fez, ele também fez na mesma circunstância, só que um pouquinho, lógico, na base da intermediária. Também havia perdido a bola na corrida do zagueiro da Chapecoense, aconteceu de novo com outro jogador do Santos. O fator físico, o fator de tomada de decisão, que a gente, seja com o Carille ou seja com o próximo treinador, a gente precisa observar isso. Porque, lógico, sim, o elenco realmente com a média de idade ainda avançada, mas não dá para se aceitar momentos como esse, mesmo numa circunstância que a gente conseguiu ganhar. O resultado poderia ter sido outro tranquilamente. Né? Seja no lance do pênalti, no lance de bola parada, num erro individual de algum jogador nosso. Graças a Deus que isso não aconteceu. Graças a Deus que hoje a dupla de zaga, Jair e Gil, foram os donos da área, sinceramente. O Escobar não foi muito exigido no lado dele, então vai dormir tranquilo, mas não comprometeu nos lances, por exemplo, ele ajudou muito na marcação. O Sandri, que teve aí esse desempenho, a missão de substituir o Schmidt também, hoje, lógico que talvez não temos ainda essa criatividade no quesito do volante, mas pelo menos hoje, dado aí o tempo que ele ainda não tem de jogo, de ritmo de jogo, também não dá para se reclamar dele. E aí vai uma menção também do Diego Pituca, que ele anda sendo deslocado muito, né, para essa função de mais pelo lado esquerdo, que dá um pouco mais de posição para ele definir, né, nas definições, né, sempre quando ele inverte com o Juliano. Hoje ele não apareceu muito, né,
visto também que o momento, infelizmente, acabou tendendo para que ele ficasse mais recuado na marcação também. Mas ele é o capitão do time, e o que falta também, mais uma vez, é a tomada de decisão nas finalizações, né? Vai menção o Serginho, que acabou sendo também, acho que, sacrificado, né, no lance que tivemos aí, um jogador a menos, o cara teve as substituições para segurar o time. Falta ainda, né, senso ainda um pouco mais de oportunismo. Se a gente conseguir, né, ter, mesmo em partidas que a gente joga mal, ou pelo menos joga para o gasto, joga pelo resultado, a gente conseguir encaixar esse senso de oportunismo no quesito de finalizações, já é um grande passo para o Santos, sim, agora reafirmar esse seu favoritismo teórico para finalmente a gente escapar desse atoleiro que nos metemos na Série B. Bom, seja com o Carille, seja com qualquer outro treinador, não se fala agora, né, uma suposta saída do Fábio Carille, se ele quiser sair também, desde que o Marcelo Teixeira não abra mão, né, de uma certa condição que acabou ele próprio, né, acabou envolvendo o Santos quando trouxe o Fábio Carille no início do ano, né? Todos sabem que o clube japonês, na qual o Carille estava anteriormente, está pedindo aí uma multa rescisória de um valor de 7 milhões e 200 mil reais, que já está mexendo seus pauzinhos na FIFA, e pelo que se apura, a FIFA já deu um certo parecer tendendo a ser favorável à equipe japonesa. Então, um possível problema aí de transfer ban que o Santos pode enfrentar, ainda que muitos ainda afirmem que pode ficar na conta do empresário do Carille, todo mundo sabe que não vai ficar na conta do empresário. Então, talvez anda se costurando um acordo entre o Corinthians e o empresário dele para que talvez, além da multa rescisória que o Carille tem com a saída dele do Santos, também seja envolvida também esse problema, esse imbróglio possivelmente jurídico envolvendo o clube japonês na época que o Carille saiu de lá. Se o Corinthians quiser fazer esse favor, pode ir, Carille. Que venha talvez o Filipão, boa sorte para ele, obrigado pelos serviços prestados, mas se ele quiser continuar e afirmar aquilo que nos bastidores afirmava que ele estava realmente focado no Santos, como ele fala, embora na coletiva de imprensa ele disse que vai ficar por conta do empresário, né? Essas coisas que o mundo do futebol a gente fala, né? O futebol, a verdade de hoje pode ser a mentira de amanhã e vice-versa. É ver para quê? Então, até o próximo jogo diante do Ituano, seja com Carille ou não, seguimos e até a próxima. Santos sempre Santos, valeu!